Capítulo 242 O estado mental Anatta. Ao ouvir as discussões, os que tinham cobiçado a beleza de Uau rapidamente conterão os seus pensamentos. Arrepios desceram suas espinhas enquanto eles olharam para as pernas apertadas e finas. Apesar de suas pernas serem realmente muito bonitas, eles não tinham desejo de ser presos até a morte entre elas. Além de Uau, Kangming e Muye, havia também muitos outros membros deslumbrantemente talentosos, da geração júnior presente. NR, coloquei Júnior P que se refere a jovens entre idades de 19 a 21 anos. No entanto, há também alguns de gerações ainda mais jovens. Embora seus cultivos fossem somente no rancouro negro, era preciso considerar o fato de que eles eram os gênios entre sua geração. Portanto, eles não eram inteiramente incapazes de competir com as gerações mais velhas. A solene voz do servo ecoou por todo o céu. Que o teste comece. Um dos servos acenou com as mãos e energia da lei se reuniu no céu de repente dividido em dezenas de milhares de peças. Um fragmento pousou na frente de cada pessoa e, gradualmente, formou uma bola de água que era mais ou menos do tamanho da cabeça de uma pessoa. As bolas de água eram transparentes, no entanto, havia fios finos funcionando através delas. A testa de Nili se contraiu quando ele observou a bola de água na frente dele. Esta era a esfera de imagens reversas. Este era um teste de controle de uma pessoa sobre a força da alma ou energia de lei. O servo friamente começou a anunciar as regras. Essa é a esfera de imagens reversas. Vocês vão expandir as esferas através da injeção de sua força da alma ou energia de lei ao longo dos finos fios de dentro. Se vocês desviarem dos fios, as esferas de água vão explodir. Se você puder estender o diâmetro por um pé, você passa. Aqueles que forem incapazes de alcançar isto serão rejeitados. Belo controle sobre a força da alma e energia da lei pode permitir que o mais fraco dominasse um adversário mais forte. Além disso, ele também mostra a profundidade das próprias percepções em relação às duas. Quando as esferas aparecerão, alguns dos especialistas não podiam esperar para experimentá-las. Vários especialistas colocaram suas mãos sobre a superfície da esfera de imagens reversas e imediatamente derramaram força da alma de suas palmas para os segmentos dentro da bola. No entanto, um momento depois, uma das bolas de água explodiu. O rosto do culpado trazia um olhar vazio enquanto ele tentava compreender o que tinha acontecido. No entanto, a arranjo de inscrição padrão abaixo de seus pés imediatamente emitiu uma luz branca que lhe envolveu. Com um volch, ele desapareceu, teletransportado para fora da 7ª camada da Terra das 9 camadas da morte. Um especialista após o outro tentou injetar sua força da alma nas esferas, no entanto, muitos deles se transformaram em pilares de luz branca e desaparecerão. Nili olhou para o seu entorno. Já havia algumas centenas de pessoas a menos na sua vizinhança. Ele estava ciente de que muitos especialistas não conseguiam entender por que as bolas de água explodirão. A razão da explosão era a mesma destas bolas serem chamadas esferas de imagens reversas. Os fios que eram visíveis dentro da esfera de água não eram reais, os fios reais eram invisíveis e tinham de ser detectados através da força da alma. Lupiao olhou para Nili e perguntou: Nili, como é que eu vou brincar com essa coisa? Feche os olhos e use sua energia de lei para sentir os fios. Nili riu. Então esse é o caso. Eu entendo agora.
Os olhos de Duzi se iluminaram. Ele era muito inteligente e compreendeu com apenas uma pequena dica. Ele lentamente colocou a mão na bola de água e começou a injetar sua força da alma nela. O número de pessoas sendo eliminadas aumentou constantemente. Aqueles que restaram não poderiam deixar de se sentir apavorados. No entanto, havia também algumas pessoas que já passaram no teste. A energia de Lady Kangming estendeu a bola para 3 pés antes de explodir. Observando a cena, vários criados que estavam no céu levemente assentiram com a cabeça. Parece que entre as gerações mais jovens, ainda havia algumas pessoas com talento decente. Depois de Kangming completar o seu teste, ele levantou a cabeça enquanto orgulhosamente enfrentou Muye, Uau e os outros que estavam a alguma distância. Entre as gerações mais jovens, só eles poderiam despertar sua atenção. Muye também injetou sua energia de lei na bola de água como ela se expandiu de forma contínua. Um breve momento depois, ela explodiu. Um pé. Kangming deu a Muye um olhar e viu Muye levemente sorrir para ele. Kangming friamente bufou quando percebeu que Muye estava escondendo a sua força de propósito. Até agora, ele ainda não sabe a verdadeira força de Muye. Uau também colocou suas mãos em sua esfera de imagens reversas e injetou nela energia de lei. A energia estendeu a esfera a 3 pés antes de explodir. Quando ele viu isso, as sobrancelhas de Kangming se contraíram. Pelo menos em termos de controle de lei, Uau não era mais fraca do que ele. Ambos Muye e Uau serão definitivamente oponentes formidáveis nesta seleção do discípulo do mestre do submundo. Os resultados do exame vieram um por um. Havia muitos que tinham alcançado o requisito mínimo de um pé. Aqueles que tinham chegado a 2 pés eram menores em número e aqueles que tinham alcançado 3 eram ainda mais raros. Um teste inútil. Virando-se para a esfera em frente a ele, o Lorde Demônio lentamente pôs a mão direita sobre a sua superfície. A energia de lei foi transmitida continuamente. 1 pé, 2 pés, 3 pés. A energia de lei perpetuamente girava dentro da esfera até que o seu diâmetro atingiu 7 pés antes de explodir. No entanto, quando o Lorde Demônio se envolveu no teste, não havia muitas pessoas ao redor para notar. Observando isso, o servo no céu contraiu as sobrancelhas. Ele nunca pensou que dentro deste grupo de pessoas, haveria alguém com tal poder. Tal grande talento, talvez até mesmo o mestre do submundo o reconheça e favoreça como um achado raro. Naquele momento particular, Nili e seu grupo também tinham terminado seu teste. Haha, minha energia da lei conseguiu espalhar a bola para mais de 2 pés. Lupial colocou as mãos nos quadris e animadamente exclamou: na verdade, eu sou o verdadeiro gênio. A minha espalhou mais de 3 pés. E quanto a vocês? Veinan olhou para os outros e perguntou: 3 pés e mais um pouco. 3 pés e mais um pouco. Junho Juxiang, Xiaoshui, e os outros ecoaram. Com essas palavras, o rosto de Lupial instantaneamente se deprimiu. Dentro de seu grupo, ele era realmente o pior. Se até mesmo Veinan e o resto tinham alcançado 3 pés, não havia necessidade de perguntar sobre aquele bastardo anormal Nili. Lupial estava deprimido. Porque ele estava sempre em último. E quanto a vocês 3? Nili olhou para Eziun, Xiaoninger e Duanjian. Cheguei a 5 pés. Eziun disse. Eu também cheguei a 5 pés. Xiaoninger respondeu quando ela olhou para Eziun.
Seus talentos estavam de fato a par com a outra. Eu só consegui 4 pés. Disse Duanjian. Eu também consegui 5 pés. Nili, e você? Duzi olhou para Nili e perguntou. O fato de que Duzi tinha realmente conseguido 5 pés surpreendeu Nili um pouco. O talento de Duzi estava longe de Eziuni Xiaoninger. No entanto, agora que ele pensava sobre isso, mesmo na vida anterior, Duzi não tinha muito talento, mas com base em seu trabalho duro e inteligência, ele também tinha feito grandes realizações. Eu só cheguei a 2 pés. Nili riu. Ha ha ha. Ah, finalmente alguém no meu nível. Lu Piao imediatamente deu uma grande risada. Todos olharam para Lu Piao como se estivessem olhando para um idiota. A risada de Lu Piao imediatamente morreu quando ele percebeu a verdade. Ele deu um olhar decepcionado a Nili e disse em um tom deprimente: Nili, você está sempre fingindo ser a presa e acaba caçando o predador. É muito chato. Voltando ao teste do Instituto Santa Orquídea, Nili tinha alcançado uma pontuação de 100, 3 vezes consecutivas, quase fazendo Shenxiu cuspir sangue. Essa cena ainda permanecia fresca na memória de Lu Piao. Nili deu de ombros. Para coisas como a esfera de imagens reversas, ele já tinha praticado inúmeras vezes em sua vida anterior durante o treinamento. Embora ele não pudesse trazer à tona sua força da vida anterior, algumas habilidades relativas ao controle sobre a energia ainda estavam em sua memória. Seu controle não era algo com que uma pessoa normal poderia se comparar. No entanto, neste teste, ele estava apenas com o objetivo de passar. Naquele momento, um servo no céu varreu os olhos sobre Duzi, Ezi e o resto do grupo e um traço de surpresa foi mostrado. Em geral, os jovens gênios eram apenas um em cada 10.000 e, portanto, muito raramente vistos. Então, por que este grupo tem tantos gênios reunidos? Muitos deles tinham atingido 5 pés. Apesar de terem sido ligeiramente inferiores em comparação com o anterior que tinha chegado a 7 pés, essas pessoas eram obviamente mais jovens. Portanto, à medida que suas realizações futuras ainda não podiam ser previstas. Além deste grupo de pessoas, havia também muitos patriarcas de famílias poderosas que tinham alcançado 3, 4 e 5 pés. Eles também poderiam ser considerados decentes. No entanto, aqueles que foram capazes de chegar a 7 pés eram basicamente inexistentes. Asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco. Aqueles que não foram capazes de passar foram enviados de volta. Quando todos chegaram pela primeira vez, havia cerca de 100 a 200 mil pessoas. No entanto, após este teste, havia apenas alguns milhares restando. O servo no céu estava obviamente muito satisfeito com os resultados e acenou com a cabeça. Todos vocês que ainda estão aqui passaram no primeiro teste. Em seguida, vou enviar todos vocês para a 8ª camada da Terra das 9 camadas da morte. Uma vez lá, alguém vai comandar o segundo teste. No momento em que a fala do servo terminou, todo mundo já tinha se transformado em feixes de luz branca e desaparecido. A 7ª camada anteriormente lotada foi imediatamente esvaziada. Um breve momento depois, inúmeras criaturas demoníacas se materializaram no ar. Esta era a aparência original da 7ª camada. Aquele servo calmo flutuava no céu e olhou para longe,
eu me pergunto se o mestre vai ser capaz de encontrar um candidato adequado desta vez. Oitava camada da Terra das 9 camadas da morte. No deserto, alguns milhares de pessoas, de repente se materializaram do nada. Este pedaço do deserto tem rachaduras secas que cobrem a terra e chamas que subiam e lambiam o céu. Um calor abrasador se abateu sobre todos lá. Se estivessem abaixo do rancouro negro, provavelmente teriam entrado em combustão espontânea. Nili tinha se perguntando sobre que tipo de lugar a Terra das 9 camadas da morte era. Ele entendia um pouco, agora que ele estava diante dessa cena. Elas devem atualmente estar em algum lugar no deserto flamejante. O servo de um poderoso Deus estava no céu, usando uma armadura dourada com asas coloridas estendendo-se atrás dele. Ele tinha uma figura enorme. Os funcionários eram apenas semideuses, no entanto, a eles foi concedido poder pelo mestre do submundo. Portanto, sua força era incomparável a um especialista semideus comum. Aquele servo varreu os olhos sobre as milhares de pessoas conforme disse friamente, embora não haverá mortes nesta rodada, cuidado. Esta é a segunda fase. Se você se descuidar, você pode ficar permanentemente aleijado. Neste terreno baldio, há uma torre do inferno negro. É uma torre que foi deixada para trás por um especialista poderoso. Dentro dessa torre há chamas negras supremas e todos os tipos de bestas demoníacas. Embora as bestas demoníacas estejam acorrentadas, elas ainda podem descarregar uma energia poderosa. Vocês vão cultivar dentro daquele ambiente por 10 dias. Aqueles que puderem atingir o estado mental anata de cultivo terão passado no teste. NT, Anatta é o conceito budista de não-eu, diz respeito à inexistência de um eu permanente e imutável nos elementos que compõem o universo, ou seja, descreve a insubstancialidade de todos os fenômenos do universo. Ao ouvir as palavras do rapaz, alguns rank lendários e até mesmo especialistas semideuses mostraram expressões perplexas e estavam em uma perda completa. O estado mental anata de cultivo. O que é isso? Alcançar o estado mental anata de cultivo, embora cercado por chamas negras, interessante. As sobrancelhas do Lorde Demônio contrairão. Ele olhou para o fim distante do deserto, onde uma imponente torre estava de pé, inflamada por chamas negras. Essa deve ser a torre do inferno negro que o servo mencionou.